Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. Agora a gente volta a falar sobre a situação de Brasília com o trabalho do Congresso Nacional e o cenário da segurança pública no país neste momento. Vamos conversar agora com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Agora, senador, há pouco trouxemos uma notícia por meio da nossa reportagem em Brasília que o Ministério da Justiça desmentiu denúncias de maus tratos em relação àqueles 1.200 detidos em acampamentos que estão concentrados na Academia Nacional de Polícia Federal. O senhor esteve no local diante dessas denúncias. Pode compartilhar conosco o que cenário encontrou lá? Sim. Eu infelizmente fiquei sabendo que eu era o único parlamentar que esteve lá, né? E é claro que as imagens que chegaram para a gente nos assustaram bastante, né? Todo mundo amontoado, criança, idosos e tal. Então realmente a cena é uma cena que realmente me movimentou. Eu estava de recesso, aí foi correr, pegar um avião e ir para Brasília. E quando eu cheguei lá, eu comuniquei ao diretor. Eu estaria indo lá para poder fazer essa visita, eles permitiram, até porque também muitos delegados e policiais federais estão lá, já foram meus alunos e tal. Bom, eu cheguei, eu até fiz o inverso, ao invés de ir lá no gabinete dele, eu fui direto no ginásio. Bom, quando eu cheguei no ginásio, já tinham liberado naquela noite anterior mais de 1.000 pessoas. Tinha lá na hora umas 700 pessoas. E mesmo assim, realmente, já dava para ver que era muita gente. Mas eu vi várias barracas, então os que estavam acampados no quartel puderam abrir suas barracas e estar nas suas barracas. Mas o que tinha também um hospital de campanha enorme, com todos os equipamentos. Inclusive, quando eu estava saindo, tinha um que estava detido no dia anterior, já tinha sido liberado. Ele falou: olha, eu tive até um início de infarto, fui super bem atendido no hospital de campanha e estou aqui agora pegando meu celular. Vim para pegar o celular. Então, assim, aquela imagem, na verdade, era mais pânico dos que estavam detidos. E aí, quando eu cheguei, foi um movimento, assim, muita gente chorando, desesperada e tal. Eu confesso que eu fiquei emocionado e muito preocupado. E aí eu fui até o centro do ginásio, consegui um banco, subi no banco e pedi para que todo mundo pudesse sentar, para que a gente pudesse conversar, que eu pudesse escutar. Quando eu fui perguntando o cenário, o que houve, e aí eu fui vendo que não era só os que estavam na frente do batalhão, eram turistas com família, eram pai e filho que moram aqui em Brasília e foram lá. Então era um pouco de tudo. Só que, o que acontece? Aí eu fui conversar depois com o delegado, o coordenador, ele falou assim: senador, o problema foi que em cima da hora, eles já tinham me dito lá no ginásio que eles entraram dentro desse ônibus e ficaram rodando. E aí o próprio delegado falou: olha, eles ficaram tentando achar um local para fazer essa triagem, eram 2.000 pessoas, foi o número que o delegado me passou, né? 1.200, não, 2.000. E eles ficaram tentando achar qual local poderia fazer isso de uma forma segura e tudo mais e tal. Aí pensaram: vamos lá para a academia da Polícia Federal. E já estava anoitecendo e os 50 ônibus lotados entrando na academia. E foi até para os policiais um desespero, porque eles começaram a correr atrás da família deles para levar colchão, água, e foi tudo muito em cima, assim, muito adaptado, correndo e tudo mais, porque normalmente, uma operação de distúrbio civil, a polícia de choque, que vai juntando todo mundo, tipo meio que fazendo um arrasto, né, aquela rede para pegar peixe. Então vai juntando, junta um grupo, e aí entram nos ônibus policiais, ali eram ônibus comuns, e vão para o batalhão para fazer ali a triagem. Só que eram 2.000 pessoas, uma quantidade que eu confesso que 30 anos de carreira no meio policial, 20 dando aula, eu nunca tinha visto tanta gente ser presa ao mesmo tempo.
Detidas, desculpa. Detida é diferente de presa. Bom, aí eu fui ouvindo e eles foram me contando, mas eu percebia que eles estavam muito mais ansiosos se iam ser presos ou se iam ser liberados do que efetivamente estavam ali sendo maltratados. Eu perguntei, isso está ao vivo, eu entrei ao vivo até, agradeço até a polícia ter permitido entrar ao vivo até, certo, porque não tinha como manipular nada, né? E num determinado momento, todo mundo começou a gritar, morreu, 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 e todo mundo correndo para cima da pessoa que possivelmente estava morrendo, mas não era. E eu cheguei também filmando ao vivo, porque se fosse, estaria filmando ao vivo. E era uma mulher que simplesmente ela estava com ansiedade, síndrome do pânico, aí ela deitou para ficar calma. Mas aí eu estou falando assim, com toda a sinceridade e verdade. A equipe dos bombeiros, médicos e socorristas apareceram numa velocidade incrível. Eu já estava no ginásio, para eu chegar até lá, eles chegaram junto comigo. certo. E aí atenderam, era só uma crise de nervo, de ansiedade, mas mesmo assim botaram ela na cadeira de rodas e levaram ela para ser tratada. Pois é, Então, ainda bem, hein? nesse cenário, aí eu percebi que uma história de um não era a mesma do outro. Eu pedi, então fale em nome de todos. Aí quando ele foi falar, o outro falou, não, mas ele estava num lugar que eu não estava, eu estava em outro. Mas aí eu disse o seguinte, assim, gente, olha só. Primeiro, a Polícia Federal não tem essa característica de ser uma polícia violenta, ostensiva, não é. Então ela é uma polícia que o viés é de investigação, é outro tratamento. Tá certo, senador. Então eu perguntei, eles estão maltratando vocês, eles estão torturando vocês? Aí todo mundo disse que não, que realmente não estavam, mas que a estrutura a qual eles estavam não era a estrutura ideal para ficar ali. Realmente foi adaptado e até os policiais estavam muito incomodados com isso. Então eles sozinhos tiveram que fazer a triagem. E aí os detidos estavam ansiosos, assim, porque estão apreendendo o nosso celular e tal. Isso eu nem tinha conversado ainda com o diretor da academia. E eu disse o seguinte, a apreensão do celular é um procedimento normal, vocês estão aqui com o celular, tanto é que vocês estão mandando as imagens lá para fora, todo mundo está sendo sensibilizado por essas imagens, e por isso que eu me movimentei e aqui estou. Quando você passa pela triagem, você é obrigado a deixar seu celular para que ele possa, então, botar no equipamento e baixar todas as informações do seu celular, no WhatsApp, fotos, vídeos e tudo mais, e entra no sistema para, então, ver se a pessoa realmente estava lá quebrando, ou se estava lá filmando, e aí casa com o depoimento dela, ok, aí libera. Então eu falei que isso levaria um dia, porque você tem que estar com o celular para baixar os arquivos. Então eu acalmei eles por conta disso. Falei, olha, gente, se acalme, nós temos 3 cenários aqui. Então quem está achando que vai ser preso injustamente, deixa eu falar qual são os critérios e vocês internamente vão pensar, poxa, eu encaixo no cenário 1, no 2 ou no 3. Eu disse o seguinte, então vamos lá, 3 cenários. E aí pedi todo mundo para toda hora ficar calmo, porque eu não podia estar ali incentivando ainda mais, né, aquela situação. Então, eu até falei, olha, não estou aqui como um político, estou aqui como um ser humano que está tentando entender a situação de vocês. Bom, e aí eles disseram, aí eu disse o seguinte, tem uma primeira etapa que é quem estava lá dentro quebrando e foi colocado para fora, ou se tem alguém aqui com esse que estava nessa situação, você vai diretamente para o presídio. Segundo cenário, aquele que estava lá dentro filmando, mas entrou dentro da estrutura, mas só para filmar, esse ele vai para a delegacia da Polícia Federal, prestar o depoimento, preencher deixar o celular e responder em liberdade. Mas ele responde um processo criminal, mas em liberdade. E os outros que estavam lá fora no gramado, mas nem chegou a pisar na estrutura, daqui vai para casa. Não tem direto para casa. Perfeito, senador. Então, o problema dos policiais era a questão também do número de policiais que estavam fazendo essa viagem. Mas eles colocaram lá, isso eu vi, escritórios, eles adaptaram, saíram, largaram o escritório, deixaram a OAB, a Defensoria Pública, que é uma sala só dela, a OAB é uma sala só dela, ok, e uma sala só de advogados voluntários. Foi
Peço licença, por gentileza, porque eu preciso dar boas-vindas às pessoas que chegam agora à programação da Jovem Pan News e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, tratando, claro, dos ataques que aconteceram em Brasília no último domingo e também dos desdobramentos. Inclusive, viu, senador, eu queria pedir rapidamente que o senhor respondesse à pergunta acerca do posicionamento do interventor federal, Ricardo Capelli. Hoje ele concedeu uma entrevista coletiva e disse que o que aconteceu no domingo foi uma consequência da falta de comando e liderança na segurança pública do Distrito Federal. Então eu queria escutar rapidamente do senhor. As responsabilidades essencialmente são da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, sim ou não? Olha, é porque falhou a hora que você falou antes, eu só ouvi o sim ou não. Não. Mas eu posso dizer o seguinte... As responsabilidades em relação aos ataques de domingo são decorrentes de problemas essencialmente da falta de comando ou liderança na Secretaria de Segurança Pública do DF, sim ou não, e por quê? Não, porque a informação saiu da ABIN um dia antes, dizendo que a manifestação não seria pacífica, seria com o intuito de destruir os três poderes, de invasão, vandalismo e destruição. Foi informado isso para o governo federal, foi informado isso para o ministro da Justiça, para o ministro da Defesa e para mais 48 órgãos ligados direto e indiretamente à segurança pública. Então, a responsabilidade é do ministro da Justiça. Então, eu liguei na sexta-feira, porque eu trabalho na SECAI, eu sou membro da SECAI, que é a Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Então, também chegou para mim a mesma informação. Eu tentei ligar para o ministro na sexta-feira, várias vezes, não me atendeu. Mandei mensagem pedindo para ele poder retornar, não retornou. Liguei para todos os números dele possíveis, não retornou. Aí pedi minha assessora para ligar para a assessora dele, a assessora dele falou assim, olha, ele está muito ocupado, ele não tem como atender o senador, não. Bom, chegaram, eu falei, então a informação vai chegar para ele também, oficialmente, pela ABIN. E chegou, foi enviado, eu estou amanhã mandando um ofício para a ABIN me dar todas as documentações de como foi o procedimento de comunicação para o governo federal. O presidente Lula sabia um dia antes e usou politicamente essa situação, e o ministro da Justiça ainda chegou dando um depoimento na televisão, não sei qual canal, ele fala abertamente, eu abri a janela, vi a multidão, mas não tinha o número de policial suficiente porque era combinado, e deixou por isso. Então, como era uma manifestação que já sabia que era para quebrar e estragar as coisas, o que ele tinha que ter sido feito? No dia anterior ou na sexta-feira, se chegou para mim a informação da inteligência, para eles também. Eles já tinham que estar dando o comando para o comandante da Polícia Militar, precisa da Polícia de Choque, ele liberar a Força Nacional, o ministro da Defesa, prepara os soldados preparados para qualquer situação, você seria a terceira opção. Então, primeira opção, o choque, segunda, a Força Nacional, terceira, o Exército. Então, tinha que estar acionando todo mundo em QAP, a gente chama assim, de prontidão. Porque todo cenário em segurança pública, a gente sempre tem que pensar que, estão avaliando que vai até nível 10. Você tem que prever que vai para 20 ou para 30. Você nunca pode achar que vai até 10 ou 5. Então, a gente sempre tem uma premissa que a gente fala, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Ele não se preparou para o pior. Então, ele foi irresponsável, ele não tem conhecimento na área de segurança pública, o interventor muito menos. Eu vi uma coletiva dele, eu fiquei envergonhado, eu jamais aceitaria a função se eu não tivesse conhecimento. Ele só falou, desculpa a expressão, besteira. Então, eu estou muito preocupado com esse grupo da segurança pública, que estão já na primeira semana. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1.000 inscritos. Avisou com antecedência. Senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, quero agradecer a sua participação mais uma vez, analisando os desdobramentos desses ataques de domingo. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, senador. Boa noite, seguimos obrigado, com mais
notícias e informações. Até a próxima, senador.